Presidente, ministro Ricardo Lewandowski, nosso presidente Renan Calheiros, nossos senadores, nossas senadoras. Senhor aqui convidado e era testemunha, mas foi desclassificada como testemunha e passa a ser mero informante. Eu começo registrando de que a conclusão da comissão especial e o que nós estamos analisando envolve a equalização da taxa de juros da safra agrícola de 2015 e dos 6 decretos. Objeto da denúncia foi reduzido a 3 decretos. Portanto, é disso que nós estamos tratando. E o Ministério Público Federal, que é a parte legítima e legalmente constituída pela Constituição brasileira para abrir o processo criminal, fazer o processo de investigação, já decidiu de que não se trata de empréstimo e, acima de tudo, de que a senhora presidenta não cometeu crime no que diz respeito às chamadas pedaladas, que aqui se limita à equalização da taxa de juros da safra de 2015. Ele explicita, o procurador federal Ivan Cláudio Marques, explicita, abre aspas, não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito, mútuo ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da LRF. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros, dos quais esta sequer é garantidora, apenas custeia parte dos juros. Eu indago ao informante se o Ministério Público Federal aqui está cometendo erro ou se efetivamente ele tem razão. Senhor Júlio Marcelo. Obrigado, senhor presidente, senhor senador José Pimentel. Começo dizendo que a condição de informante que me foi atribuída e a recebo com todo acatamento pelo presidente, não considero nenhuma capes minúcio na minha participação. A minha condição de membro do Ministério Público me faz ter o mesmo compromisso com a verdade que teria se testemunha fosse. Não considero o papel de informante algo que possa ser caracterizado como algo menos importante. A honra é a mesma. Em relação ao parecer do colega Ivan Cláudio Marques, já disse e vou repetir, considero o colega brilhante, da competência dele atuando no caso, chegar a uma conclusão a respeito da imputação penal dos envolvidos. Ele chegou à sua conclusão. Eu respeitosamente discordo e divirjo, e já disse por quê, porque a operação de crédito ela é nítida, o conceito de operação de crédito da LRF é amplo, lá tem uma série de enumeração de tipologias e uma tipologia aberta no final, quando diz e outros assemelhados e até mesmo derivativos, mostrando a intenção da LRF justamente de ter o mais largo espectro possível de condutas vedadas que pudessem colocar os bancos públicos à mercê do abuso do poder de controle do ente controlador. Infelizmente, foi o que aconteceu. Então, assim como no crime de homicídio, quando se diz que se utiliza outro meio insidioso ou cruel, a LRF se utiliza de uma expressão e outras assemelhadas. Então, mostrando que o objetivo da norma é coibir qualquer tipo de conduta que coloque o banco controlado como uma fonte de recursos para execução de qualquer política, por meritória que seja. Não há autorização para o Poder Executivo utilizar o banco como financiador da política pública. E quando ele não paga a equalização, o banco passa a ser o financiador da política pública porque ele arca com o financiamento subsidiado da safra agrícola com recursos próprios. E é evidente que a União, quando faz o pagamento ao Banco da Equalização, faz
para beneficiar o tomador do empréstimo, não é para beneficiar o banco. O destinatário da política pública é o agricultor. O valor é pago em favor do agricultor, para beneficiar o agricultor. E quando a União não paga, passa a ser o Banco do Brasil que está beneficiando o agricultor, assumindo a condição de financiador da política pública. Muito obrigado. O Pimentel continua com a palavra. Senhor presidente, esta política de equalização da taxa de juros da safra agrícola vem de 1992. Foi ali que o Congresso Nacional aprovou essa legislação, o presidente da época sancionou e ali foram definidas as regras dessa matéria. De lá para cá, nós não tivemos nenhuma alteração significativa. E ali não prevê a data de quitação da taxa de equalização de juros. Da mesma forma, esse processo, ao longo do tempo, teve esse tipo de equalização. Como nós sabemos, o banco apresenta uma determinada conta, é obrigação do Tesouro Nacional e dos órgãos envolvidos avaliá-la, checá-la e, uma vez identificada, tem um pagamento feito. E se, porventura, este banco deixa de receber essa equalização, gera outras obrigações em face do atraso, mas nunca crédito. Exatamente por isso, a consultoria do Senado Federal, atuando como auditores naquele processo em que o Supremo Tribunal Federal autorizou que fosse feita a perícia, declara de que não tem ato da senhora Presidenta da República nessa política. Desde 1992 até hoje, as regras são as mesmas. As partes envolvem o Banco Central, envolve o Tesouro Nacional, envolve o Ministério da Agricultura, o Ministério extinto do MDA, envolve o Ministério da Fazenda, mas nunca a Presidência da República. Exatamente por isso, os peritos aqui do Senado Federal declaram de que não tem participação da senhora Presidenta. E eu aprendi ao longo da minha vida de que ninguém responde por um ato ou é criminalizado por ato que ele não praticou. Eu pergunto ao informante, é possível incriminar alguém que não teve nenhuma participação naquele ato e nem tampouco o setor técnico aqui do Senado Federal, como o Ministério Público, que manda arquivar o processo porque não tem crime? É possível penalizar a senhora Presidente da República. Agradeço a Vossa Excelência, senador Pimentel, e devolvo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Pimentel. De fato, a lei, desde 1992, regula o Plano Safra. O que nós vivemos neste evento que está em discussão agora não é o funcionamento da lei, é o não funcionamento da lei. A lei prevê que o Tesouro faça o pagamento da equalização ao Banco do Brasil. O que aconteceu foi o não pagamento, foi o descumprimento da lei. Então, absolutamente claro que está uma situação de que alguém comandou isso. E essa situação de descumprimento reiterado na escala bilionária que foi atingida, o Banco do Brasil chegou a 13 bilhões e meio de não receber esses recursos, ficou credor de 13 bilhões e meio de reais, aponta para a responsabilidade da Presidente da República, que é responsável pela gestão fiscal do país, nos termos da lei, que é responsável pela alta direção da administração pública, nos termos da Constituição, e que tem, naturalmente, o comando das políticas públicas principais do Brasil. Veja, Vossa Excelência, que 13 bilhões e meio é um valor superior ao orçamento de vários ministérios. Então, a responsabilização que entendeu o Ministério Público de Contas, entendeu o Tribunal de Contas que havia, em razão do descumprimento da lei e não do funcionamento normal do Plano Safra.
Então, a responsabilização não se dá por falta de atos, mas certamente pela cadeia de comando em que foram decididas estas condutas de não fazer o pagamento das equalizações para o Banco do Brasil, BNDES e FGTS. Obrigado. Agradeço ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Concedo a palavra ao senador Lino.